Olá, minha gente, você que está chegando agora aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Para mim é um privilégio te receber aqui, para mim é um privilégio ter a sua presença aqui entre nós. Nós estamos aqui todos os dias anunciando o Evangelho. E se você ainda não está inscrito nesse canal, eu te convido a clicar aqui embaixo em se inscrever, ou inscrever-se, né? Ative também o sininho de notificações para você receber todos os vídeos assim que a gente postar, e assista os vídeos que eu tenho postado aqui. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Todos os dias nós estamos às 8 horas da noite ao vivo lá no meu perfil do TikTok. Se você ainda não me acompanha lá no TikTok, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você ir lá para o meu perfil do TikTok e me siga ali. E nós teremos um encontro marcado todos os dias às 8 horas da noite. Amém? Pega a sua Bíblia. O tema da mensagem de hoje é medo. Só isso. Medo. O que é o medo? Bom, o medo é um mecanismo de defesa natural do ser humano, ou natural, né, dos seres vivos, que tem como propósito nos livrar, nos proteger de algumas circunstâncias, de algumas situações que colocam a nossa vida em risco. Então, o medo, ele tem esse propósito em nós, de nos livrar daquilo que pode nos matar. Inclusive, quando você sente febre, é uma expressão de medo das suas células. Quando elas percebem algo diferente no seu organismo, o seu corpo esquenta para matar esse algo diferente, porque é como se o seu corpo, o seu cérebro, estivesse com medo de que você morresse, né? Então, o medo em si, ele é para te proteger. Todos nós temos medo. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de lugares fechados, eu tenho alguns medos, que alguns se tornam até fobias. Agora, existe um medo que ele é extremamente prejudicial, que é aquele medo que te paralisa, é aquele medo que te aprisiona, é aquele medo que te coloca contra a parede e não te deixa sair do lugar. Esse medo, ele não é para te proteger, embora à primeira instância ele quer te livrar de uma situação ruim, mas ao progredir esse medo, ele te priva de coisas novas, ele te priva de grandes conquistas na vida. E quem de nós nunca, um dia na vida, passamos por essas situações? Situações que o medo foi tão grande que nós ficamos sem reação, paralisados. Quem de nós nunca, em situações decisivas na vida, perdemos a noção do que fazer? Geralmente, esse medo que nos paralisa, ele surge diante das situações que a gente não tem controle sobre ela. Ou ele surge diante de situações que a gente tem que tomar decisões, e decisões difíceis na vida. Quem nunca passou medo? Quem nunca se sentiu paralisado diante dessas situações? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você pegou,
em Mateus capítulo 14, e nós vamos ler o versículo 30. Mateus 14, o versículo 30. Você pode compartilhar aí, gente? Você que está ao vivo aqui no TikTok, compartilha essa live com umas 10 pessoas. A Lenita acabou de compartilhar, olha, com 10 pessoas. Você que está aqui no YouTube, compartilha também com umas 10 pessoas. Vamos fazer essa live chegar longe. Você que está aqui ao vivo e ainda não me acompanha, clica aqui para me seguir, tá bom? Mateus capítulo 15, o versículo 30, está escrito assim: porém, quando Pedro sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E então gritou: socorro, Senhor, socorre-me. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor, socorre-me. Era a quarta vigília da noite. Eu já expliquei isso aqui em outras lives. O momento mais escuro da noite, o momento mais frio da noite. Os discípulos estavam em alto mar, enfrentando uma tempestade absolutamente diferente de todas as outras que eles já haviam enfrentado, passando na concepção deles os últimos momentos de vida. Afinal de contas, aquela tempestade parecia mesmo que ia ceifar a vida deles, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. Todas as experiências desses discípulos, que na sua maioria eram pescadores, estão agora colocando todas as suas experiências em prática. Mas nada que eles fazem é suficiente para tirar o tanto de água que havia entrado no barco. E nessa situação, a conclusão que eles chegaram foi: vamos morrer. Em alto mar, enfrentando a tempestade, não tem para onde ir. Detalhe, Jesus não estava com eles, porque uma coisa é passar a tempestade com Jesus no barco, né? Outra coisa é passar uma tempestade com Jesus fora do barco. Então a conclusão tomada por eles era que sim, eles iam morrer. De repente alguém olha para o alto mar e vê alguém caminhando por cima das águas. E a conclusão, que eles estão cheios de conclusões, né? A conclusão que eles tomam agora é que, se não bastasse morrer aqui, o fantasma já veio até nos buscar. É um fantasma, é a conclusão que eles chegaram. E naquele vendaval, é vento soprando, é onda se levantando, é o barulho do mar, é chuva forte, é aqueles trovões e relâmpagos. Lá no meio da tempestade surge a voz: não temas, sou eu. Agora, difícil é reconhecer essa voz no meio da tempestade, né? Porque só dá para reconhecer a voz do mestre em meio à tempestade quem de fato conhece a voz do mestre. É impossível alguém, pode até ser um bom religioso, mas se não conhece a voz do mestre no meio da tempestade, dificilmente esse alguém vai compreender, vai ouvir a voz do mestre dizendo: não temas, sou eu. Mas tem um discípulo dentro do barco que reconheceu a voz. Reconheceu porque ele era acostumado em ouvi-lo conversar e prestar atenção nas palavras do mestre. E esse discípulo, Pedro, ele diz assim:
Mestre, se realmente é o Senhor, manda que eu vá andando em cima das águas ao seu encontro. O pedido foi um pedido ousado. Agora, mais ousado ainda foi a resposta. A resposta foi: então faça o seguinte, faça um batuque aí dentro, toque os tambores, gira no manto, fala em línguas estranhas, aí depois venha. É isso? Esta foi a resposta? A resposta foi simplesmente: vem. Venha. É que para obedecer um vem, para obedecer esse venha, tem que conhecer mesmo quem é o mestre ao qual está pedindo, ao qual você pede: permita que eu ande sobre as águas. Porque a maioria das pessoas estão tão ligadas ao nome Jesus, a religião de Jesus, né? Entre parênteses, a denominação que fala de Jesus, que se esquecem de se envolver com a voz de Jesus, se esquece de se envolver com quem realmente é Jesus. É por isso que no meio das tempestades da vida, de vez em quando Jesus diz: vem, e as pessoas dizem: vou nada. É por isso que no meio das dificuldades da vida, Jesus disse: levante a cabeça e vem. E as pessoas disseram: eu nem sei quem é o Senhor. Eu não sei o que o Senhor pode fazer por mim. Eu sei o que pode acontecer aqui dentro do ambiente que eu frequento, né? Eu sei que aqui tem pessoas que podem me ajudar. Eu sei que aqui eu tenho alguém que pode orar por mim. Agora, a sua voz eu não conheço. Assim agem muitas pessoas hoje. Agora Pedro não. Pedro, ele não pediu interpretação de ninguém. Pedro não foi até Tiago para perguntar: você confirma que ele mandou eu ir? Pedro não foi até João falar assim: você que é amigo dele também? Será que é ele mesmo que está mandando eu ir? Será que é para ir mesmo? Não. Ele sabia, ele conhecia, a ponto de não precisar terceirizar esta missão de interpretar o que o mestre está dizendo. Você está conseguindo entender que a dinâmica do evangelho não terceiriza o dialogar de Cristo conosco? Eu não dependo de terceiros para compreender o vem de Jesus, porque quando eu no evangelho procuro conhecer a voz dele em meio às tempestades da vida, eu sei quando ele diz vem ou quando ele diz fica. E eu não preciso da opinião de terceiros para traduzir ou interpretar se realmente ele disse vem ou fica. Aí Jesus disse vem. E o texto, versículo 29, diz assim: olha a simplicidade que o texto conta como uma coisa normal do dia a dia, né? Diz assim: Pedro saiu do barco e começou a andar por cima da água em direção a Jesus. Gente, você já tentou andar em cima de água? Faz o teste. Coloca o pé em cima aí, enche um balde de água e tenta ficar de um pé só em cima da água para você ver se dá. Difícil. Eu acredito que Pedro foi, colocou um pé, colocou o outro pé e viu, né, que o negócio era de Deus, viu que estava firme e começou a caminhar por cima das águas.
E enquanto caminhava, quanto mais por cima das águas Pedro caminhava, mais ele se aproximava do mestre. Detalhe é que a tempestade não foi acalmada. É que algumas pessoas acreditam que quando Pedro desceu do barco, o mar parou, né, de se levantar as ondas, o vento cessou, os trovões pararam. Não! Pedro está andando em cima das águas, no meio da tempestade. É no meio do barulho, do vento, mas enquanto ele está olhando para o alvo, ele está caminhando por cima das águas. Mas aí, o versículo 30 foi o que a gente leu. Depois dessa excursão sobre as águas, ou enquanto essa excursão sobre as águas, Pedro sentiu a força do vento. E aí está o problema, né, gente? É quando a força do vento nos tira a atenção. É quando a gente sente a força do vento e tira o olhar do nosso foco. E começamos a olhar para a tempestade que está em volta de nós. Começamos a olhar para as ondas. Começamos a olhar para o vento. Começamos a ouvir o barulho dos trovões, a força do relâmpago. E enquanto Pedro olhava tudo isso, em questão de segundos, o cérebro dele fazia alguns cálculos. Lei da gravidade. É impossível estar em cima dessa água, pensava Pedro. Vento forte. Qualquer momento esse vento me derruba e eu afogo. Raios. Qualquer momento eu posso ser eletrocutado por um raio desse. Trovão. Olha a força da natureza contra mim. E a conclusão de Pedro é impossível isso acontecer. É impossível eu estar aqui em cima da água. E naquele momento, imediatamente, Pedro começou a sentir medo e começou a afundar. O medo de Pedro foi resultado das avaliações que ele fez do cenário que ele estava vivendo. O medo de Pedro foi a avaliação da circunstância que ele estava enfrentando. E sabe por que você e eu sentimos esse medo que nos paralisa de vez em quando? É porque de vez em quando a gente tira o olhar do nosso alvo, do nosso foco e começa a fazer algumas avaliações do que nós estamos enfrentando. E quase sempre a conclusão é: eu não tenho força para isso. Eu não fui preparado para isso. Quase sempre a conclusão que a gente chega quando a gente avalia o que estamos passando é que a gente não vai aguentar. E a conclusão disso é medo. O sentimento resultante dessa conclusão é o sentimento de medo. O medo que te paralisa, o medo que te faz afundar, o medo que não te deixa olhar o horizonte, o medo que abaixa o seu olhar e não te deixa ver o que tem diante de você. É por isso que muitos de nós perdemos tantas oportunidades na vida. É por isso que muitos de nós perdemos tantas coisas que poderiam mudar a nossa existência, mas por causa do medo a gente para. Eu já falei aqui para vocês quantas vezes minha esposa e eu iniciamos alguns projetos na vida, mas ao fazer os cálculos, ao avaliar quem somos, chegamos à conclusão: não vai dar, então vamos parar por aqui. Muitas dessas coisas, se não tivessem sido paradas, se não tivessem sido abortadas, talvez hoje muita coisa seria diferente na nossa vida. Mas o medo é um fator limitante que, se não controlado, se não colocado no seu devido lugar, vai te impedir de conquistar grandes
coisas na vida. Ô Charles, mas você está falando de vida aqui na terra, é que o evangelho também é para a terra. Quem prega um céu que vem depois da morte, ainda não entendeu que o evangelho é iniciar o céu enquanto em vida. O evangelho é iniciar o reino de Deus aqui. Então, se você for uma pessoa que se deixa paralisar pelo medo, você estará se privando de muita coisa boa que Deus quer para a sua vida, mas que precisa de uma decisão sua, precisa de uma atitude sua, precisa de uma atitude minha. E eu vou encerrar dizendo, perder o medo, você nunca vai perder. Você nunca vai, diante de situações difíceis na vida, ou diante de alguns problemas na vida, agir sem medo. Se alguém fala, não tenho medo, é pessoa hipócrita, arrogante. Agora, existe um segredo. Se você está com medo, anota isso aí na tábua do seu coração. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Repito, se você está com medo, vai com medo mesmo. O medo jamais pode te limitar. Não, depois, Emanuel, por favor. O medo jamais pode te limitar. O medo jamais pode te paralisar. Não deixe o medo te afundar. Agora, Charles, eu estou aqui vivendo um momento de medo, estou aqui vivendo um momento complicado, estou vivendo um momento assim, sabe? Não consigo me mover, não consigo sair do lugar, o medo é muito grande, o que eu faço? Faça o que Pedro disse, o que Pedro fez. Enquanto afundava, Pedro gritou, Senhor, socorre-me. Socorro, Senhor. Esse é o segredo. Quando o medo vem, grite, Senhor, socorro. Porque imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? E então os dois subiram no barco, o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Pedro está andando sobre as águas, sente medo, começa a afundar e Jesus estende a mão e levanta Pedro de volta. Perceba que Jesus não está distante de Pedro, a ponto de que Pedro não esteja ao alcance das mãos de Jesus. Fique tranquilo em meio a momentos de medo, em meio a situações que vão causar medo na sua vida. A qualquer momento, grite por socorro. Ele nunca vai estar distante para que a mão dele não te alcance. A mão do Senhor não está encurvada para que não possa te alcançar. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas tenha certeza, você não está sozinho. Jesus está com você. Amém, minha gente.